parou para pensar no verdadeiro motivo da condenação de Jesus? Bom, a quarta biografia de Jesus, que é o livro de João, o Evangelho de João, conta alguns detalhes que os outros autores, Mateus, Marcos e Lucas, passaram desapercebidos. Por exemplo, vou ler para você. Responderam-lhe os judeus: temos uma lei e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Pilatos, ele não achou nenhuma falta em Jesus. As outras pessoas que também o julgaram, que Jesus foi levado até eles, como Anás e Herodes, não acharam nenhuma condenação nele. Porém, eles queriam condenar Jesus porque Jesus tinha se feito filho de Deus, como eu falei no vídeo anterior, quando eles perguntaram se ele era o filho de Deus e Jesus falou que era. Ele não se fez filho de Deus, ele não tem como alguém se fazer filho de Deus, sendo que Jesus já era o próprio Deus. Então, o verdadeiro motivo da condenação de Jesus foi porque ele se fez pecado por nós. Assim como diz lá em Coríntios que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Bom, Jesus, mais uma vez, se entregou. Mais uma vez, Jesus se considerou tão pequeno, a ponto de vir e se entregar. Como Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, coloca em Jesus um fardo tão grande como a culpa por todos os pecados da humanidade sobre o seu próprio Filho. Isso se chama justiça e direito, que são a base do governo de Deus. Lembra que a gente estudou sobre isso? O problema do pecado não vai ser resolvido apenas com amor, ele vai ser resolvido também com justiça. Jamais alguém tão puro se fez tão impuro por pessoas tão impuras se tornarem impuras. Jamais alguém tão inocente se fez tão pecador, tão culpado por pessoas culpadas de verdade. Foi isso que Jesus fez. Do ponto de vista divino, Jesus teria que pagar o pecado porque ele assumiu o pecado sobre si. E como a gente sabe que a carta magna do universo é que o salário do pecado é a morte, Jesus precisava morrer para nos substituir, porque de fato nós merecíamos morrer, mas ele tomou os pecados sobre si. Então, Jesus ele se fez culpado. Ninguém precisa pagar o preço do pecado, porque foi sobre ele que todos os pecados, todas as iniquidades caíram. E na prática, o que seria a consequência final do pecado que Jesus teria que pagar? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo.